Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para refletirmos à luz da doutrina espírita o Evangelho de Jesus. Eu queria antes fazer só um comentário para a gente já começar num clima de descontração. Eu fiquei sabendo que boa parte da turma da Sociedade Espírita Novos Horizontes gosta de uma hidroginástica. Que bom, né, pessoal? Por quê? Porque nós precisamos cuidar do corpo, que é o instrumento da alma. Hoje nós vamos usar aqui, eu coloquei algumas anotações no celular. O celular é um instrumento para nós facilitar a vida, para utilizarmos para nos comunicar, e tudo vai almas que somos, como nós estamos utilizando do nosso corpo também. Quanto melhor nós cuidarmos do nosso corpo, a nossa alma também agradece. E eu estava olhando aqui no computador que tem uma série de músicas espíritas, né? Então, quem sabe mais para frente no mundo de regeneração vai estar a turma ali na piscina fazendo hidroginástica e ouvindo música espírita, ou ouvindo até uma palestra do Haroldo Dutra, do Divaldo Franco. Já tem pessoas que fazem isso. Oi? Do Rodolfo Barreto. Então já tem pessoas que fazem isso, que fazem uma caminhada na praia, por exemplo, com um fonezinho de ouvido aqui, escutando boas mensagens, boas palestras, boas músicas. Olha a tecnologia, pessoal, nos permitindo também cuidar da alma, né? E não somente para redes sociais ou para entretenimento. Não, nós precisamos utilizar tudo que está no mundo a favor do progresso de nós mesmos e, consequentemente, do progresso do mundo à nossa volta. E falando em arte espírita, porque a música é uma forma de arte, falando também em tecnologia, eu gostaria de aproveitar que está sendo gravado e divulgar, sem nenhum ganho, a não ser o ganho espiritual mesmo, uma série que está bastante famosa. Graças a Deus essa série está bastante famosa, porque é uma nova forma de arte que principalmente os mais jovens gostam bastante, né? As séries das plataformas aí de streaming, como eles chamam. E tem uma chamada The Chosen, que a tradução em inglês é Os Escolhidos, que é uma série que conta a história de Jesus, que conta as diversas passagens do Evangelho de Jesus. Então nós já temos o relato na Bíblia, no Evangelho, nas Escrituras, no nosso próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Temos filmes, muitos já devem ter assistido filmes sobre a história de Jesus, desde o nascimento até a crucificação. Crucificação que lembramos agora há pouco pelo momento de Páscoa, apesar de não fazer parte do movimento espírita, essa celebração, mas é uma celebração católica, tem o feriado e a gente acaba lembrando. Além do coelhinho, dos ovos de chocolate, a gente também acaba lembrando que é nessa época que houve a crucificação de Jesus, que naquele momento ele estava comemorando a Páscoa ali, em relação ao contexto dos judeus, e foi o momento também da crucificação. Por isso que a igreja adotou esta data também, para relembrar, assim como tem o Natal, que fala do nascimento de Jesus, existe a Páscoa nos lembrando da sua crucificação e depois da chamada ressurreição. E em tudo há uma razão, em tudo há uma explicação, um esclarecimento que a doutrina espírita vem nos trazer, que não contraria os dogmas religiosos, muito pelo contrário, que confirma e joga mais luz dentro de determinadas questões que muitas vezes eram nos passado como algo pronto, acabado, fechado, mas que a doutrina espírita vai chamando de fé raciocinada, vai colocar mais elementos para sustentar a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, como queiram chamar. E aí eu estou divulgando porque estamos num meio cristão. Eu acho que todo meio cristão tem que divulgar realmente o que fala de Jesus, o que fala do bem, o que fala do amor, seja por meio
da televisão, por meio da música, por meio da arte, por meio do teatro, enfim. São diversas formas aí que nós temos para espalhar a luz, espalhar o bem e espalhar o evangelho, que é esse grande caminho, independentemente da religião, independente da crença, vem trazer o quê? Verdades universais, que é o que a doutrina espírita também vem nos trazer. Ela não vem dizer, olha, nós somos mais uma religião, estamos aqui competindo com as outras. Não. Vem trazer verdades espirituais universais, que hoje já vem, né, sendo cada vez mais esclarecido pela filosofia, pela religião, discutido em todas as áreas do conhecimento humano. E o que nós estamos fazendo de toda essa razão de ser, essa razão de existir que a doutrina espírita nos proporciona, né? Esse sentido da vida. E aí nós precisamos estar alimentando, seja por meio das leituras, como falou aqui, os grupos de estudo, né? Porque nós vamos fundamentando e solidificando essa nossa fé por meio de uma compreensão cada vez maior que estão aí nos livros espíritas, muito especialmente. Espíritos que estão mais adiantados do que nós, que estão nos dizendo, olha, funciona assim, vai por aqui, faz isso, não faça aquilo. As pessoas costumam dizer brincando, olha, ninguém voltou de lá para dizer como é que é, mas a doutrina espírita é só isso. São as pessoas muitas como nós, outras bem mais evoluídas que nós, nos dizendo a realidade que existe, né? Por meio das manifestações mediúnicas e por meio de fatos que são provas realmente da imortalidade da alma, da realidade espiritual, e provas essas que pouco a pouco estão sendo cada vez mais trazidas também pela ciência humana, pela filosofia, pela psicologia e tudo mais. Pessoal, cada vez mais, o próprio Allan Kardec disse, né? Olha, se a ciência comprovar algo que seja contrário ao que o Espiritismo está dizendo, então fique com a ciência. Mas ele disse isso, tamanha era a segurança que ele tinha, que o Espiritismo estava lado a lado com a razão, com a ciência, com a lógica. E até hoje o que a gente vê é justamente o contrário, né? Cada vez mais as pesquisas aí, os estudos estão comprovando o que Jesus disse há 2000 anos e que o Espiritismo também vem elucidando mais ainda para trazer essas palavras do Cristo ao nosso cotidiano. Muitas palavras dessas que foram desvirtuadas, né? Que caíram aí, muitas vezes só numa questão religiosa, de crença, de dogma, como a gente estava falando, e isso se perdeu da nossa rotina, vamos dizer assim, da nossa utilidade prática. O Evangelho, pessoal, ele precisa ser visto, a doutrina espírita, como sendo o cristianismo, a rede viva, o Evangelho, mais bem explicado, mais bem esclarecido, ele precisa ser encarado por todos nós como uma filosofia de vida, como um manual prático para nós levarmos para o nosso dia a dia. E muitas vezes a gente encara assim, não, eu vou lá no centro espírita, ou eu vou lá na igreja, ou eu vou lá no templo, escuto todas as palavras bonitas, faço minhas orações, e quando eu saio, a vida é totalmente outra, eu estou fazendo tudo ao contrário daquilo que eu estou entendendo cada vez mais como sendo o caminho correto a ser seguido, né? O caminho mais saudável. E não só por etiqueta religiosa, mas porque a gente entende que é aquilo que vai nos trazer consequências boas. Então, na doutrina espírita existe sempre uma razão maior das nossas atitudes, né? Do porquê agir dessa forma e não de outra. Então é bem legal, eu já assisti algumas séries, né? E eles colocaram um Jesus ali, personificaram um Jesus bem humano, bem carismático, Aí tem toda a convivência dele com os apóstolos, né? E tá tudo ali sem fugir muito realmente da essência do que já está escrito, né? Claro, com alguma licença artística ali para envolver a trama, mas a mensagem bem positiva, bem saudável para todos nós. E aqueles que gostam de estudar, que estão cada vez mais familiarizados assim, com os ensinamentos de Jesus,
dificilmente não se emociona com uma cena ou outra ali. Porque o cinema, a arte tem essa característica de nos emocionar, de nos envolver e, consequentemente, fortalecer mais ainda a nossa fé. Então vamos aqui, eu trouxe algumas anotações. A fé que nós entendemos por meio do Espiritismo é a fé raciocinada, ou como uma vez eu ouvi, raciocinante, porque a gente tem que estar sempre raciocinando. Não é uma fé cega. Você acredita e pronto, Deus quis assim, é isso que tem que seguir. A pessoa fala, não, mas eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos. Não, não pode. Por isso eu tenho a impressão que o primeiro livro já da doutrina espírita veio com perguntas, 1019 perguntas. Ou seja, o Espiritismo não só permite o questionamento, como ele se originou do questionamento. Nós precisamos sim questionar. A fé, ela tem que ser uma certeza operante, que você vai pensando, que você vai desvendando, que você vai descobrindo. Até porque ainda nós estamos engatinhando no sentido espiritual, no sentido de evolução moral, a gente ainda está engatinhando. Na tecnológica, na intelectual, a gente avançou bastante. Mas agora nós temos todo um mundo novo, novos horizontes, para descobrir por meio da doutrina espírita, que tanto nos oferta esse consolo, esse esclarecimento, Então, pessoal, à medida que a gente vai estudando, por isso que é importante grupos de estudo, por isso que é importante não ficar só nas palestras, mas pegar um livro aqui, já está ajudando a casa, leva para casa, faz as suas leituras, faz as suas reflexões, porque conforme a gente vai lendo e vai moldando os nossos pensamentos, nós vamos entendendo que não é uma simples questão de crença, a realidade espiritual, o que o Espiritismo nos traz, mas é saber realmente. Mas qual que é a diferença, Crença, eu creio ou eu sei? Aí uma vez eu vi uma historinha assim, que explica muito bem isso. Se alguém chegar na tua casa e falar assim, o João está? Aí você diz, eu creio que ele está. Vou dar uma olhadinha. Ou seja, você está na dúvida. Eu creio. Então quando a pessoa fala eu creio, ela tem um pouco de dúvida ainda. Eu acho, é o achismo, Agora, o João está? O João está, eu sei, eu acabei de ver ele lá, já vou te chamar. É diferente, a gente sabe, a gente tem a certeza, tem a comprovação. E a doutrina espírita, ela veio por meio disso, ela não veio da cabeça do Kardec ou de outros que ficaram imaginando como seria isso, assim, assado. Não, o próprio Espírito se manifestou, a espiritualidade disse, olha, nós somos os Espíritos, é assim que funciona. Então, houve um trabalho de observação, de experimentação, mas diferentemente até daquele que vai anotando as teorias lá da física, da química e tudo mais, e aquilo ali pode ir mudando com o tempo, a própria espiritualidade veio dizer, como que era, e por meio depois de Chico Xavier veio trazer mais detalhes do mundo espiritual, que agora a gente recentemente teve o filme O Nosso Lar 2, trazendo livros mensageiros, então todos aqueles livros do André Luiz ali, dá em detalhes o que a gente vai encontrar pela frente. Vocês falam, puxa, como é que será que deve ser além da vida? O Espiritismo está aí, esclarecendo cada vez mais. Mas precisamos fazer o quê? Um movimento de busca, Um movimento... Muitas vezes a gente quer que as coisas, em se tratando de espiritualidade, aconteçam assim. Para tudo na vida a gente tem que batalhar. Quer passar num concurso, tem que estudar todo dia, tem que se esforçar, tem que fazer as provas, reprova, faz de novo. Quer ganhar uma promoção, tem que ir lá. Quer melhorar a saúde, faz a hidroginástica, faz uma alimentação saudável. E aí, na questão espiritual, a gente quer que venha e um milagre aconteça do dia para a noite, A gente veja os anjos cantando e saiamos quase que flutuando por aí. Não, pessoal. O nosso ser espiritual também exige, um trabalho, uma rotina, uma dedicação, certo? E aí, o que nós vamos vendo? Que existe essa razão, o Espiritismo vai dando essa razão de viver para todos nós. Que hoje é uma pergunta que está muito na moda. Qual que é o propósito da minha vida, da minha existência? Qual é o sentido da vida? Uma pergunta que
Sempre houve, mas hoje está muito na moda. Não sei o sentido da vida, não sei por que eu estou aqui. A doutrina espírita responde tudo isso. Responde de onde a gente veio, não é? Por que a gente está aqui, para que também estamos aqui, porque não é só saber o porquê, tem que saber o para quê, com que finalidade e para onde vamos depois daqui. Está tudo no Espiritismo. Todas essas razões da nossa passagem aqui pela Terra. Mas nós precisamos buscar e achareis, né? Nós precisamos ter essa vontade de querer nos esclarecer, de querer nos consolar. E muitas vezes nós somos impelidos pela dor, né? Para buscar essas questões. E aí, nós estávamos falando da Páscoa, né? E lembramos de Jesus, e como o Espiritismo, né, traz um Jesus muito próximo de todos nós. E algumas coisas a gente pode reforçar e até trazer a razão, né, para aquela questão que é tão falada. Por exemplo, as pessoas costumam dizer, nossos irmãos de outras religiões, assim, Jesus foi crucificado por amor a nós, é verdade, e lavou os nossos pecados. Jesus lava todos os nossos pecados com a crucificação. Ele foi o sacrifício de Deus por todos nós, né? O Cordeiro e tudo mais. O Filho que Deus mandou em sacrifício. E todos aqueles que crerem em Jesus. Pessoal, existe uma razão. Só que as pessoas muitas vezes foram pelo caminho mais fácil. Então tá bom. Se Deus já lavou meus pecados, eu creio nele, eu me converto e estou limpo. De uma certa forma isso é verdade, desde que você realmente assuma a proposta de Jesus para a tua vida. Porque está lá também no Evangelho. O amor. Jesus é a personificação do quê? Do amor de Deus. É a forma humana do amor de Deus. É o ser divino mais próximo, né, do amor de Deus que já passou pela Terra. Tanto é que ele foi confundido com o próprio Deus. Mas ele porque ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele, sendo esse amor em forma humana, ele estava dizendo, olha, pelo amor, pelo trabalho, pelo esforço, para o amor, né, amando cada vez mais, aprendendo, evoluindo, nós estaremos todos juntos um com o Pai. Porque Deus é amor, disse João Evangelista. E Jesus veio fazer essa ponte. Portanto, o amor lava sim a multidão de pecados, mas desde que eu possa reparar esses meus erros. Porque o que a doutrina espírita vem nos explicar? Se nós estamos em sofrimento, aceita porque Deus quis assim, ponto final. Não, né? Nós estamos em sofrimento por alguma razão. Estamos colhendo de erros do passado. Mas eu não fiz nada, já nasci desse jeito. Erros de uma outra vida. Agora, o mais importante que saber do porquê é saber o objetivo desse sofrimento. Existe uma razão para esse sofrimento, para essa dor, que é nos encaminhar ao amor. Não é? Muitas vezes a pessoa está ali, presa numa cadeira de rodas, para não fazer mais bobagem. E por aí vai. E no momento em que você realmente crê em Jesus, entende a proposta de vida dele como esse grande sentido da vida que a doutrina espírita nos apresenta, você vai diminuindo a necessidade da dor, a necessidade do sofrimento. Aí tem uma história aqui, um dos livros da Pena Abençoada aí do Chico Xavier, que conta de alguém que reencarnou e na programação dele estava, né, programado que ele perderia o braço. Só que aí ele faz tanto bem, pessoal, ele já está tão assim, entendido do porquê e para que estamos aqui, que ele perde só um dedo. E ainda assim as pessoas que estão na volta falam, poxa, olha aí, ó, que injustiça, né? Uma pessoa tão boa, faz tanto bem para os outros. Mas em outras vidas, ele ia passar por essa questão porque tinha usado as mãos, os braços para fazer maldades. Mas aí no momento que ele vem com essa proposta diferente, então olha só, uma razão para os nossos sofrimentos a doutrina espírita vai nos proporcionar. Então, se estamos sofrendo, o que o Espiritismo vai dizer? O que a razão espírita vai dizer para alimentar a nossa fé em persistir no bem, mesmo sofrendo, mesmo na dor, persista no amor.
Por quê? Porque aquela dor, essa colheita de espinhos, logo, logo vai passar. E vai ficar o que você semeou agora. Então, se hoje eu estou colhendo espinhos de uma plantação equivocada passada, hoje também é tempo de semear as flores que eu quero colher no amanhã melhor. E esses espinhos vão até me ensinar a valorizar mais as flores, o jardim. Então, existe uma razão em tudo. Vou contar uma historinha aqui do Hélio Ribeiro. Não sei se uma vez ele já andou aqui pelo litoral gaúcho, ele é lá do Rio de Janeiro. Eu não sei se ele chegou a fazer palestra aqui. Ele é advogado, é presidente dessas associações jurídico-espíritas. E eu sei que ele fez palestra lá na Sociedade Espírita Allan Kardec. E já participou do congresso também espírita da Federação do Rio Grande do Sul. E ele contou uma historinha que me marcou bastante. E ele coordenava um grupo de estudo, né? E de repente um dos estudantes ali foi ficando. Olha que interessante, pessoal, a razão espírita das coisas. A razão, né? Que não é espírita no sentido de ser só do espiritismo, mas a razão de estarmos aqui mesmo. A razão do porquê maior, né? O porquê maior, a motivação maior que nós estamos aqui. Que as pessoas muitas vezes entram em depressão ou se debatem e a doutrina também nos esclarece, independente de religião, né? Que são verdades universais. E olha o que aconteceu nesse caso. Ele estava nesse grupo de estudo e ele foi ficando mais para o final, assim, e pediu para conversar, o doutor Hélio. E aí ele disse: olha, o senhor falou hoje sobre sonhos, sobre sono, e eu tenho uma situação que me dói bastante, que está me angustiando já tem um tempo. Eu estou tendo pesadelos, e eu não sei como parar isso, eu acordo apavorado. E aí o doutor Hélio pediu para ele contar. Eu tenho um sonho que uma criança de mais ou menos aí uns 12 anos vem com uma foice e fala que quer me matar. E ela vai vindo e eu vou correndo. Quando a gente chega num precipício ali, no momento que ela diz eu vou te matar e vem com a foice, eu acordo todo suado, apavorado, angustiado. Isso tem me atormentado. E na experiência ali do Dr. Hélio, ele percebeu ou teve a intuição e disse: e o que aconteceu há mais ou menos 12 anos atrás? E aí ele relatou uma história, ele guardava ali, não contava para ninguém, porque também dentro do espiritismo ele já tinha aprendido sobre essa infração às leis divinas. Ele contou uma história que ele, muito jovem, com a namorada que ele amava, no amor deles ela engravidou, né? Por um descuido, e ele optou, né? Ele falou: nós não temos condições, nós somos novos, nós somos desempregados, vamos tirar esse filho. E ela dizia: não, Jesus vai nos ajudar, vamos confiar, vamos atrás, uma vida é uma bênção, toda essa história. Mas ele, muito racional, numa razão equivocada, né? Numa razão materialista, que ele ainda não compreendia, porque só depois que ele foi estudar a doutrina, ele disse: não, vamos tirar, temos que tirar. E acabou a convencendo. E no dia que ela fez o aborto, né, pessoal, ela ficou tão assim impactada que falou: eu fiz algo errado, eu também não vou ficar mais com o assassino do meu filho e vou embora. E aí ela seguiu e ele nunca mais a viu. E aquilo ficou na cabeça dele, depois ele entendeu pela doutrina espírita o equívoco. E aí então ele tinha esse sonho e foi, né, o que aconteceu. Então matamos a charada, olha. Essa criança cresceu no mundo espiritual e ela está com raiva da oportunidade que foi tirada dela, né, dessa maldade que foi feita com ela. Poxa, mas eu não sabia disso, né? E agora eu vou viver para sempre nesse inferno, que aí vem a doutrina espírita dizer, mesmo nos nossos erros, nos nossos equívocos, né? Claro que é muito melhor a gente já saber, já compreender e não precisar
passar pela maldade. Inclusive isso está no livro dos Espíritos, né? Sempre o homem tem que passar pela fieira do mal não, mas da ignorância, né? Então eu não preciso usar drogas para saber que droga faz mal, porque eu já tenho o conhecimento, certo? Nesse caso, depois que ele teve conhecimento, e agora o que eu faço? Então Deus jamais fecha as portas, o amor cobre a multidão de pecados. Agora então vamos lavar essa situação, né? Que é o que a gente ouve falar na Páscoa. Então o que você vai fazer? Vamos firmar na oração, continua participando dos grupos de estudo, vem nas palestras, toma o passe, pensa nessa criança, pede perdão. Lá no final do Evangelho tem a oração, né, aos inimigos. Pessoal, o final do Evangelho segundo o Espiritismo tem um monte de orações ali que são verdadeiras aulas de doutrina espírita. Não que você tem que fazer decorado aquilo ali, né, igual fazer um Pai Nosso decorado, mas é para a gente entender, né, porque às vezes nós não sabemos. Nós somos tão ainda ruinzinhos nessas questões de comunicação espiritual, né? Ou de oração, a pessoa fala, eu não sei nem o que dizer na oração. Tá lá todo o roteiro para nós, tem capítulos e capítulos sobre a oração e depois várias orações como um modelo assim para guiar as nossas. E em vários momentos eles colocam lá os espaços para você colocar os nomes e as brechas. Aqui você acrescenta detalhes pessoais, né? Da situação de cada um. E aí ele foi recomendado a fazer isso, e além disso, o trabalho do bem, né? E como o caso dele envolvia criança, e o Dr. Hélio participava de uma creche, né, em que se aceitava voluntários, ele falou, olha, vamos começar a trabalhar lá na creche, vou te levar lá, vou apresentar. E aí ele foi, pessoal, ele falou, mas eu não entendo nada de criança, eu não sei como é que faz, eu não sei onde aperta, os botões, né? Falou, não, mas ninguém nasceu sabendo. Você vai lá aprender. Aí no primeiro dia que ele foi, ainda tinha faltado alguém lá, ele ia ficar responsável pelo banho. E o Dr. Hélio estava lá. Ele falou, mas como que eu vou dar banho numa criança? O que eu faço? E ele disse assim, olha, tá aqui. Toalha, sabonete, bacia criança. Criança na bacia, passa o sabonete, enxágua, bate. Só que, claro, ele esqueceu, até tinha uns aventais lá para botar, ele esqueceu que a criança se mexe, né? Também não fica parado. E aí foi aquela coisa que ele adorou, pessoal. Ele começou a gostar. Falou, nossa. E ele começou a fazer 2 vezes por semana trabalho. Com criança, ele era professor, dava aula de noite. E tinha um tempo de tarde para ir fazer esse trabalho. E fazia as orações, ir no centro espírita e tomar o passe. E no Evangelho no Lar, e foi diminuindo o pesadelo dele, foi diminuindo a frequência. Ele fez umas contas assim e falou, bom, então eu vou aumentar. Posso aumentar os dias? Pode, à vontade, é voluntário, né? Se compromete. Ele passou aí todos os dias lá. E ele falou, nossa, eu estou encantado com esse universo infantil. Eu jamais imaginava. Se eu soubesse disso antes, né? E aí ele foi, né? Pelo amor, com muita oração, até que aquele pesadelo desapareceu. Conheceu uma pessoa, ela não podia engravidar, mas eles adotaram. E aí ele falou, puxa, hoje eu sou muito feliz, muito encantado com as crianças, com esse universo, e vou fazer tudo agora por esse meu filho que eu não pude fazer lá atrás. Então, a gente sempre pode, como diz aquela frase famosa atribuída ao Chico, né? A gente não consegue voltar atrás para fazer um novo começo, né? Mas Jesus também não está querendo saber do nosso passado. Tanto é que isso era uma discussão lá entre os apóstolos, né? Mas mestre, ela é prostituta. Mas ele é coletor de impostos. Mas ele é um fariseu. O reino de Deus, o evangelho, é para todos, pessoal. Porque todos somos irmãos. Quando a gente ora, é o Pai Nosso. Então é de todos nós. Não é? E no momento que a gente tem as nossas falhas, os nossos erros, isso não é impeditivo, a gente vai, é para isso que estamos aqui, para nos lavar, para nos corrigir, para nos melhorar, independente das nossas dores, independente do que a gente tenha feito ou deixado de fazer, Jesus veio para todos nós, e esse é o grande ensinamento aí da Páscoa. Tem uma música aqui para nós irmos encerrando, que é uma música do Jorge Trevisol. E eu acho assim, a gente está falando de várias coisas aqui, né? Existe esse pensamento, essas palavras que estão sendo colocadas, as palavras que estão nos livros espíritas,
E isso tudo começa no nosso pensamento, a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo, mas não basta ficar só nisso. Aí nós precisamos partir o quê? Para a ação, né? E uma vez que a gente colocou essas palavras, colocou esse Evangelho de Jesus em prática, né? E vai colocando cada vez mais, e vai dando forma a tudo isso, aí nós vamos sentindo realmente esse reino de Deus que está dentro de nós. Né? Então nós vamos fazendo por fora essa caridade, por isso que fora da caridade é a nossa salvação, fora do amor é a nossa salvação, e fora de Jesus é a nossa salvação, nesse sentido, né? Porque a gente vai transbordando, transformando, e nós vamos realmente entendendo o reino de Deus que está dentro de cada um de nós, por meio do que a gente vai alimentando nos pensamentos, nos comportamentos, e cada vez mais num comprometimento maior com essa vida em abundância que Jesus nos oferece e nos proporciona. E aí, mas como a palavra tem esse poder, eu ia pedir para todo mundo repetir as frases. A música começa assim, ó. Na verdade é uma adaptação aqui que eu fiz de uma música do Jorge Trevisol, que diz assim, ó: todos podem aprender a razão de existir quando se ama a verdade e não se quer desistir. Aí agora que eu ia pedir para todos repetirem para isso ficar, para a gente sair com essa mensagem bem gravada que resume tudo que nós falamos aqui, ó. O segredo e o sentido da vida, podem repetir. O segredo e o sentido da vida é que um dia ela vai nos perguntar. O que é que eu fiz dos meus sonhos? E qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei nas pessoas? Que no mundo vão continuar. Para que eu não tenha vivido à toa. E que não seja tarde demais. Então, pessoal, o segredo, o sentido da vida é esse. Um dia a vida, a nossa própria consciência vai nos perguntar o que a gente fez dos nossos sonhos, qual foi o nosso jeito de amar, o que a gente deixou no coração das pessoas. Que no mundo vão continuar, todos nós vamos continuar, a vida continua, para que a gente não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. A boa notícia é que se nós estamos aqui, encarnados e desencarnados, é porque não é tarde demais para nós recomeçarmos, né? Nós podemos sim, pessoal, sempre recomeçar. E trazendo mais uma vez a Páscoa, nós podemos dizer o seguinte: como está o Cristo que existe em cada um de nós? Está morto ainda na cruz, pela nossa indiferença, pelo nosso egoísmo, pela nossa descrença? Ou ele vive nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos? Se ele está morto ou se ele está dormindo, desperta. Ressuscita esse Cristo que está em cada um de nós, porque essa é a grande ressurreição, essa é a grande mensagem, né? Por mais que nós deixamos ele adormecer, ou até mesmo morrer, sempre é tempo de nós fazermos esse Jesus ressuscitar por meio de cada um de nós. Então que Jesus, que a paz de Jesus nos envolva e nos abençoe, reunidos que estamos em seu nome, para que ele possa nos tocar o coração da maneira que cada um necessita, da maneira que cada um possa levar aí para a tua vida, para a tua casa, essa ressurreição do amor que deve sempre nascer e renascer todos os dias nas nossas vidas. Que assim seja e assim será, porque só depende de nós.